Olá, amigos da comunidade Pro. Bem-vindos a mais um Procast, agora na série 49 rumo aos 50. Hoje nós temos aqui uma equipe de peso para abalar as estruturas do mercado imobiliário do Rio de Janeiro. Eu tenho a honra de apresentar aqui Rafael Tomé, que além de executivo da ABAP, é presidente do Secov, recém-empossado, vai estar conosco aqui. Também recém-empossado numa nova jornada, Marcelo Borges, sócio e executivo da administradora ML, e João Pedro Lounds, que além de executivo na Lounds, também agora assume a coordenação do PRONAD, que é o Programa de Regulamentação da Atividade das Administradoras, que vai ser bastante importante no nosso debate de hoje. Então, dadas as boas-vindas aqui, eu queria começar pelo Rafael. Rafael, primeiro, dar os parabéns pela sua eleição no Secov. O mercado espera muito por mudanças. Me fala um pouquinho aí do que você vê o Secov fazendo agora nessa sua nova gestão e de que forma a gente pode apoiar o Secov nas atividades das administradoras. Bom, Aldo, obrigado pelo convite, prazer estar aqui no Procast. Marcelão, João, somos todos aqui amigos, a gente tem inúmeras reuniões aí que a gente já fez, então tenho certeza que vai ser um bate-papo muito fluido e produtivo aqui. Bom, o desafio do Secov na minha presidência, de toda a diretoria que é recém-empossada, ele é muito grande, é muito mais sobre a responsabilidade do que sobre o cargo em si, porque o Secov ele é um ponto de equilíbrio do mercado como um todo. Ele agrupa empresas, condomínios, a sociedade, os poderes, e ali nessa atuação constante para manter um mercado saudável, um mercado estável. Então, o início dessa presidência, agora em janeiro, ele tem sido de muito aprendizado, de muita troca, de muita escuta, para que a gente consiga manter o Secov relevante e expandir a atuação. A atuação do Secov hoje, ela tem uma parte muito forte na questão estatística, diálogos com diversas casas de estatísticas que buscam no Secov esses dados, e aí entra um papel das administradoras em apoiar, porque os dados dos condomínios, eles são meio difíceis de você encontrar, eles não estão disponíveis, e eles podem ser muito úteis para políticas públicas, para estratégias. Então as administradoras, os condomínios, eles têm esse papel de apoiar o Secov na coleta desses dados, quando a gente tem uma pesquisa, quando a gente lança. Parte imobiliária também, de dados de valores de mercado, qual é o bairro que subiu, por que subiu, quais são os impactos. Então essa é uma linha muito forte que o Secov atua. Atua também na parte educacional. O Secov Rio tem não vou falar aqui todas as gamas aqui de cursos que tem, mas são vários cursos que têm esse papel de fortalecer e deixar o mercado melhor e mais sofisticado, com pessoas mais bem preparadas. A gente pode entrar também na parte legislativa. O Secov Rio tem uma atuação forte em Brasília. Acho que no decorrer aqui da conversa, para eu não me estender muito, eu posso falar aqui de alguns projetos de lei que vão diretamente aumentar o trabalho do síndico, piorar a vida imobiliária e não ser tão bons, que o Secov atua para evitar distorções legislativas. Então é bastante trabalho, mas eu estou bem confiante que a gente vai entregar aí muita coisa nesses próximos 4 anos aí, com a parceria das empresas, da ABAD, do PRONAD, de todos aqui. Maravilha, maravilha. Esperamos muito sucesso. Então, Marcelo, você também, embora tenha uma carreira já extensa na ABAD, agora chegou a sua vez de assumir a presidência, e imagino que uma grande parcela do trabalho do Secov é sincronizar ações com as administradoras filiadas à ABAD. Me conta um pouquinho do papel da ABAD junto às administradoras, enquanto orientador, normalizador, e como é que é essa parceria de dados com o Secov. Primeiramente, Aldo, obrigado pelo convite, estar aqui participando do Procast. Realmente recebi com muita honra, com muita alegria esse convite, estar aqui dividindo esse espaço com você e com também amigos Rafael e João Pedro. Creio que a gente vai ter aqui um momento bem importante, um episódio bem enriquecedor para a gente poder falar um pouquinho do papel das administradoras e das entidades
nesse ecossistema que é o mercado imobiliário de serviços. E é onde a ABAD se encaixa. Aceitando o desafio, né, de suceder meu grande amigo na presidência da ABAD, que ele exerceu com muita galhardia e com muita competência. Então é um desafio, né, de estar aqui, estou com as costas pesadas, de estar aqui tendo que assumir a presidência depois de um desempenho fantástico dele e de outros presidentes, né, que sucederam a casa desde 74, e trazer para o cenário do nosso mercado o papel de uma associação empresarial. Cada vez mais a gente tem ameaças, todo o setor de serviços passa por ameaças. A gente sabe que o setor de serviços ele é a mola percussora da economia do Brasil em termos de empregabilidade, a importância que é o setor de serviços, mas como ele sofre, né? Como o setor de serviços sofre, como ele é malgrado por talvez ineficiência do poder público, e a gente acaba pagando a conta e tendo que carregar o emprego no Brasil. E o papel da associação é tornar esse setor forte, é fazer com que as empresas associadas, e mesmo as não associadas, por que não, mas sobretudo as associadas, elas tenham na ABAD um elo, elas tenham na ABAD a musculatura, a força para poder seguir em frente com boas práticas, com inteligência, enxergando como se movimenta o mercado, como a gente pode ajudar as empresas a melhorar a eficiência de cada uma delas e mitigar as ameaças que a gente sempre sofre. Então é o papel nosso, é um papel evidentemente que a ABAD tem exercido ao longo dos anos, é um desafio que eu assumo de manter esse papel da instituição, de tornar o nosso mercado forte. E a sinergia com o Secov, uma sinergia que sempre foi muito importante, né? A gente tem o sindicato, como bem falou o Rafael, que desempenha um papel institucional e político muito grande. A ABAD e o Secov têm papéis distintos, mas que se entrelaçam em vários caminhos, em vários momentos. A gente tem dois círculos que têm convergências entre eles. E é nessas convergências que a gente tem que encontrar as forças para que a gente possa fortalecer a união entre a ABAD e o Secov. É com muita alegria, né, que a gente vai estar presidindo a associação ao lado do Rafael na presidência do Secov. E eu tenho certeza, a gente já conversou muito sobre isso, nós temos muitas pautas para discutir, muitas pautas que são comuns entre as duas associações. A gente vai unir forças para o nosso mercado continuar forte e perene e cada vez mais importante dentro desse setor de serviços imobiliários. Muito bom. Façam os nossos microfones, sempre que quiserem mandar essas mensagens, as boas novas para o mercado, são muito bem-vindos. E Aldo, importante aqui dizer, o Marcelo é um cara muito generoso. Ele falou que ele vai tentar manter, que ele está com uma responsabilidade grande. O mercado espera a presidência do Marcelo há alguns anos, muito antes de mim. Então, tá todo mundo... Sempre quando eu comentava, eu vou sair... mas quem vai entrar? O Marcelo. Acabava a discussão, todo mundo falava, olha, o Marcelo é o cara para a vaga. Por isso que acabava a discussão, né? Eu lembro que contei essa história, né, que o Marcelo era um bom menino e continua um bom menino até hoje, e chegou a sua hora. Mas, Marcelo, você falou, né, uma expressão muito interessante aqui, importante para a gente, que é nortear boas práticas para o mercado, né? Então, eu acho que qualquer mercado, qualquer organização, qualquer empresa, ela não nasce só na vontade de trabalhar, né? É necessário ter no espírito dela a vontade de ter boas práticas. E aí, na questão das boas práticas, eu queria aqui chamar o João Pedro, que está assumindo aí a coordenação do Pronad Nacional, para falar um pouquinho antes, qual é o papel do Pronad. Primeiro, a migração do Proconto para o Pronad, que acho que foi um salto muito importante nesse processo de profissionalização, e como é que o Pronad contribui para o mercado para trazer novas práticas e boas práticas para as administradoras. Bom, primeiro, obrigado pelo convite, Aldo. Foi um prazer estar aqui, ao lado do Rafael, do Marcelo e você também. E acho assim... a gente falou de boas práticas, né? E eu acho que eu vou falar primeiro do Procondo. Já nasceu com esse papel lá atrás, né? Em 2013, se eu não me engano, quando lançaram a ideia, já era trazer um
um mínimo para o mercado, né, de boas práticas que as empresas deveriam seguir, né? Porque o nosso mercado, como todos sabem, não tem uma regulamentação, né? Então o projeto começou com a autorregulamentação do mercado, né? Já que não tem uma regulação externa, né? Por que não nós, que conhecemos muito do mercado, já fazermos uma autorregulação, né? E aí o Procondo surgiu, né? Só que ele surgiu só dentro do Rio de Janeiro, né? Ou seja, dentro do estado do Rio de Janeiro. E o objetivo era sempre tornar o Procondo muito mais, uma importância muito maior do que simplesmente só você auditar empresas e elas serem certificadas, né? E aí surgiu a ideia, porque em São Paulo já existia, na mesma época que foi feito o Procondo, em São Paulo existia o PROAD, né? Eles, na época que foi criado o Procondo, enfim, cada um, a ABIC, que foi a precursora lá em São Paulo do PROAD, né? Eles criaram, mas criaram separado da ABAD, que criou o Procondo lá na época, né? E há uns anos atrás, a ideia de juntar dois selos e juntar forças para melhorar o mercado como um todo a nível nacional, que trouxe a criação do PRONAD, né? Então, a gente começou com o Procondo, com o PROAD, né? A gente começou uma sinergia com a ABIC, né, lá de São Paulo, e aí a gente fez, enfim, zilhões de reuniões para alinhar checklist, alinhar estatuto, enfim, pensar no mercado, pensar no que seria o melhor para a certificação do nosso mercado, né? E aí a gente criou o PRONAD, né, que ele acaba sendo o Programa Nacional, né, de Autorregulação, né, de regulação das administradoras de condomínio, né? E com isso a gente fez um novo checklist, né? A gente pegou uma parte do checklist do Rio, uma parte do checklist de São Paulo. Óbvio que no checklist de São Paulo tem coisas que são obrigatórias só em São Paulo, né? Assim como no Rio também tem coisas que só são obrigatórias no Rio, né? Mas a gente fez um checklist a nível Brasil, que hoje tem 180 itens a serem verificados dentro das administradoras e dentro dos condomínios administrados pelas administradoras, né? Então, assim, os itens são de diversos assuntos, desde capital social, enfim, questão dos próprios sócios das administradoras, tudo é verificado, se tem nome sujo, se não tem, se tem capital social suficiente para uma estrutura daquele tamanho, enfim, tem coisas também de DP, se as administradoras fazem essa parte toda de e-social, enfim, toda a parte trabalhista corretinha, parte de TI da própria administradora também é verificada, se tem software, se não tem, se é homologado, se não é, enfim. É uma imensidão esses 180 itens. Se eu fosse falar aqui, eu ia ficar até amanhã podendo falar sobre a quantidade de itens que a gente tem e o que a gente olha a fundo. Na verdade, não é a gente que olha, né? Eu estou falando agora, melhorando. Quem faz a auditoria é o Bureau Veritas, tá? É uma empresa internacional, super conhecida, né? E ela que é contratada para fazer a auditoria dentro das administradoras, né? Então, assim, o PRONAD vem por trás com a parceria com o Bureau Veritas, né? Mas quem aplica a auditoria em si, quem verifica todos os dados a fundo é o Bureau Veritas, né? E o Bureau Veritas, depois de todo o checklist repassado, ela avisa ao PRONAD que aquela empresa está apta a receber a certificação, né, que a gente desenhou, né? E isso é muito importante porque você bota um patamar mínimo, né? A certificação você coloca um patamar mínimo do que a gente precisa para uma administradora fazer o trabalho dela para os condomínios de uma forma que você não tenha problema nenhum em nenhum dos lados, né? Nem no lado dos condôminos, dos síndicos, né? Nem no lado de cada administradora. Então, assim, é um projeto muito grande, né? A gente está numa expansão boa a nível Brasil, né? Hoje a gente tem Rio, São Paulo, Pernambuco, Ceará e Paraná associados ao PRONAD, né? A gente está com 43 administradoras já certificadas, tem 3 novas administradoras se certificando nesses estados já.
A gente estima que a gente atinge por volta de 21 mil condomínios já nessas 43 administradoras certificadas, né? Então, assim, 43 mil condomínios já são... 21 mil condomínios já são impactados pelo selo do Pronad, pela verificação que o Pronad faz junto às administradoras, né? Então, isso eu acho que é o principal papel nosso, de regulamentar e mostrar a necessidade, a importância que a certificação tem para o mercado, para as administradoras, para os condôminos, enfim. Maravilha, imagina o trabalho que deve ter sido sincronizar os interesses de certificação de Rio de Janeiro e São Paulo, né? Imagina o que será de Brasil. Mas foi... Agora, deixa eu te fazer uma pergunta, Marcelo. Quantas administradoras nós temos associadas à BAD hoje? Temos mais de 140. Mais de 140 administradoras só no Rio de Janeiro. Só no Rio de Janeiro. Só no Rio de Janeiro. Certificadas pelo PROCON no Brasil são 43. 43. Então, assim, eu acho que isso é importante a gente ter em mente, que o PROCON, então, não... O Pronad não certifica qualquer administradora. Tem que passar por essa auditoria de quesitos e se a administradora não comprovar essa competência nos quesitos, ela não é certificada. Seria isso, né? Isso. E a gente, a administradora, por exemplo, quando o Bureau Veritas entra na administradora para fazer a auditoria, ela pede uma lista de todos os condomínios que a administradora tem, né? E ela que escolhe, né? Existe lá uma tabela de quantidade de condomínios a serem auditados conforme o tamanho da administradora, né? Mas a Bureau Veritas que escolhe quais os condomínios que ela quer auditar e quais os condomínios que ela vai precisar das informações, né? Então, assim, não dá nem para a administradora chegar e falar, não, escolhe esse condomínio aqui que nesse aí eu tenho tudo certinho. É um processo de auditagem independente mesmo. Projeto independente. E uma coisa que a gente pode agregar nisso é que a gente fala de auditoria, vai entrar um cara de terno mal encarado na sua empresa para fazer. Tem pontos positivos nessa auditoria, porque no processo você encontra coisas que você poderia estar fazendo melhor, algumas seguranças que você poderia ter a mais, que se você tem a robustez necessária, é só você agregar. E o ponto para mim, que eu falo com o João e comento, é que hoje, com tanta tecnologia, inteligência artificial, as empresas elas ficam com muita facilidade de parecerem grandes e parecerem robustas no Instagram, na internet. Eu faço um videozinho aqui, eu peço para o ChatGPT fazer o desenho de um escritório bacana e uma equipe grande, e aí quando você vai ver o endereço... Uma roupa bacana, cara... O que antes não era assim. Antes, para você ter um trabalho de marketing, você tinha que ter, antes disso, uma robustez, um potencial financeiro para investir. Então, separar o joio do trigo era mais fácil. Hoje em dia, visualmente, está todo mundo muito parecido, mas quando você olha ali, onde é que fica a sua administradora? Fica na sala, tal. E você não consegue ter a estrutura necessária para atender um condomínio em toda a sua complexidade e para dar essa segurança para o síndico. Então, o síndico que tem a possibilidade de procurar pelo logotipo do Pronad, por empresas que passaram por essa auditoria de 158 itens. 180 itens aí. E crescendo. E crescendo e aumentando em complexidade e cada vez mais rígida. É uma segurança que o síndico tem de optar e de escolher, né? Eu sempre recomendo ao síndico que quer escolher uma administradora nova que visite essa administradora para conversar com as pessoas. Hoje em dia, se a administradora não tem um time fiscal, não tem equipe de atendimento, especialistas nas diversas áreas que um condomínio é responsável, que o síndico é responsável por atender e se apoia na administradora para fazer, ele opta por uma administradora que não tem essa estrutura, ele está cometendo um erro, e é um erro fácil de ser resolvido procurando pelo logotipo do Pronad, porque essa empresa já tem toda a estrutura e passou por essa auditoria. Então fica aí a dica. Maravilha. Afinal de contas, quem tem tijolo procura quem sabe cuidar de tijolo, né? Então, exatamente. A nossa formação toda vem nisso, né? Os condomínios são físicos, eu tenho certeza que o mundo digital funciona. Eu também sou digital, passei por essa transformação, mas conhecer as pessoas com que a gente entrega o nosso patrimônio é vital, mas fala. E falando de sinergia, né? A gente falou da sinergia
da ABAT com o Secov, essa energia também da ABAT com o Pronad, ela é essencial, porque o papel do Pronad ao certificar empresas de administração de condomínios, a gente tem que, até para o público que está aqui assistindo, entender que dentro dos 2 principais segmentos e áreas de negócios das nossas atividades é da administração de locações e de condomínios. A locação, você tem uma certa regulamentação para exercer a intermediação da locação, você precisa estar ligado a um conselho regional de corretores de imóveis. Então, é uma atividade regulamentada, tem uma lei para isso, né? Lei 6.530. Então, é uma atividade regulamentada. Agora, no negócio condomínio, não. Você não tem nenhum guarda-chuva regulatório. Nem que isso seja um defeito, né? A Constituição dá a liberdade de qualquer atividade, né? E a livre iniciativa tem que ser aplaudida. Isso não é problema. Mas o problema é que você tem que ter essa livre iniciativa, no mínimo vigiada. Não tenham medo do escuro, mas deixem as luzes acesas, né? Então, porque a gente precisa, pelo menos, jogar as luzes nas empresas que realmente são capacitadas para exercer essa atividade. Que mesmo que ela não seja regulamentada por uma lei, ela precisa ter, no mínimo, uma estrutura ética, de competência, de treinamento para a equipe que está ali, de investimento para fazer isso, como foi bem dito pelo João e pelo Rafael, para dar segurança à sociedade. Então, o Pronad visa isso. E quanto maior o Pronad, quanto mais forte for o Pronad, mais forte fica a ABAT. Porque a gente se cerca das empresas que realmente são empresas que vão separar o joio do trigo. Maravilha. A gente volta já a esse assunto do Pronad, da sinergia dele com a sociedade. Mas, Rafael, você falou um pouquinho na sua abertura sobre acompanhamento legislativo, esse trabalho que o Secov faz. Me fala um pouquinho o que é essa empreitada, afinal de contas, o Brasil, um país que tem um dinamismo imenso na sua legislação, e que traz sempre novidades na área tributária e sempre trazendo o risco do CPF do síndico que está associado ao CNPJ do condomínio. Me fala um pouquinho como é que é esse trabalho legislativo e quais as principais leis que a gente está acompanhando hoje. Bacana. Eu já ouvi muitos termos para falar do nosso legislativo. Dinamismo é a primeira vez, até bastante elegante. Mas falar um pouco desse trabalho, nós temos uma equipe em Brasília e aqui no Rio, que tem um acompanhamento das leis quando elas surgem, né? Quando elas surgem no nascedouro das leis, né? Dos projetos de lei. Um radar. Isso, um radar para observar o que está surgindo. 2026, ano de eleição, se torna um terreno ainda mais dinâmico, para cruzar a sua palavra, para que surjam mais ideias e questões que são colocadas. Eu trouxe 3 aqui especificamente, que eu trouxe aqui, não para mostrar só o impacto, mas para mostrar a criatividade, né? A gente tem uma lei de 2025, um projeto de lei de 2025 que proíbe vagas para carros elétricos em qualquer lugar fechado. Aí você pensa, bom, condomínio, geralmente a garagem do condomínio é um lugar fechado, então seria uma vedação para carros elétricos em 95% ou 90% dos condomínios verticais. Tem uma outra lei que eu li vindo para cá, estava me atualizando, que obriga porteiro 24 horas para condomínios que têm piscina. Faz todo sentido. Enfim, eu não sei se tem prova de natação. Para saber se as pessoas estão em casa e convidá-las para a piscina. Isso, tem algumas coisas nesse sentido. E uma outra que eu posso trazer aqui, que é uma lei que obriga todos os condomínios a terem um botão de emergência dentro de casa. E aí, essa lei é importante, acho que todas essas 3 são importantes para ilustrar o pensamento que ele é. Muitas vezes eu gosto de acreditar bem intencionado, do ponto de vista, você quer ter um botão em casa para uma emergência, naturalmente parece algo lógico
mas a operação disso, né, condomínios que estão aí há 60, 70 anos, você obrigar todos os condomínios a terem esse dispositivo dentro de casa por força de lei, é bastante complicado, né? Assim como as regras do Pronad, acho que isso levaria um episódio do Procast inteiro para falar disso, mas mostra o quanto é importante estar vigilante e apresentando numa agenda propositiva também quais os interesses do mercado, o que facilitaria a vida do síndico, porque nos últimos, acho que um pouco antes da pandemia, mas depois da pandemia bastante, a responsabilidade do síndico ela aumentou enormemente e conecta com tudo que a gente está falando aqui, porque o condomínio tem informações de REINF, por exemplo, para dar, e aí você tem que ter uma administradora que faça uma análise fiscal e que faça essa informação. Tem informações trabalhistas também, tudo em tempo real, que se o síndico não tiver uma boa administradora por perto, uma administradora que tenha todos esses recursos, acaba que ele fica sem a operação dele funcionando, e isso tudo volta para o CPF dele. Volta para o CPF. Sim, isso é importante a gente pensar que hoje em dia o síndico tem que procurar uma blindagem fiscal, porque não é só o condomínio, né? O condomínio, o CPF dele, e ele pode sair do condomínio, mas a dívida continua atrelada lá ao CNPJ dele. Mas, Marcelo, em cima dessa movimentação toda, me fala um pouquinho, você e o João também, uma resposta em conjunto, né? Quais são os cuidados que o síndico tem que ter hoje para selecionar uma administradora que tenha todas essas competências que o Rafael acabou de falar? Quanto tempo eu tenho para responder? Uma hora e meia. Os próprios episódios do Procast estão todos consumidos com essa resposta nesse momento. São muitos cuidados, Aldo, muitos cuidados. Sabemos aqui, são muitos. A gente pode destacar algumas. A gente sabe que o condomínio, e o Rafael bem contextualizou, o condomínio foi descoberto pelo Legislativo. Descobriram o condomínio edilício já há algum tempo. Então, em todas as movimentações legislativas, sobretudo quando a gente fala das obrigações tributárias, o condomínio edilício hoje virou um protagonista. Ele hoje é um ator de destaque em todos os movimentos legislativos tendentes a ter uma arrecadação maior, ter uma fiscalização maior, e isso gera uma obrigação estupenda para o síndico do condomínio, que é o representante desse condomínio. Se você não tem uma administradora que consiga entender tudo isso, os prejuízos financeiros são enormes. Hoje nós estamos no desafio da esteira da entrada da reforma tributária. A gente sabe que a gente está no ano de 2026, que é um ano de testes, mas a reforma tributária começa a rodar um taxímetro um pouco mais importante a partir de 2027. E se você não tiver uma empresa que entenda, que já esteja estudando a reforma, sabendo os efeitos dela ao longo de até 2033, que é quando a reforma ela entra na sua plenitude, vão ter condomínios que vão estar tendo riscos enormes, fiscais, previdenciários, trabalhistas. Se você não estiver inscrito no DET, enfim... Nem saberá. Tem gente que... Às vezes a gente recebe condomínios que vêm de empresas não atualizadas ou que trabalham em autogestão. Quando a gente começa a falar essas nomenclaturas, ninguém sabe de absolutamente nada. O que é isso? Né? O que é NRs? O que é o SST? Né? Qual é a sua relação com os seus empregados? Há várias obrigações que você tem que cumprir em razão dos empregados orgânicos que você gere. E mesmo se você contratar uma empresa terceirizada, que cuidados você tem que ter para vigiar e fiscalizar essa empresa terceirizada que você contratou. Enfim, a gente tem, né, inúmeros cuidados que uma administradora tem um papel importante de exercê-los, e se o condomínio não tiver realmente diante de uma empresa que entenda tudo isso e que esteja dioturnamente sendo treinada para exercer essas competências, os prejuízos são grandes. E, infelizmente, na minha vida profissional, acho que todos aqui que estão nessa mesa já conviveram com isso. A gente já teve situações que a gente ficou com pena, né, de condomínios em razão de prejuízos financeiros, Marcelo, grandes que suportaram. Marcelo,
Isso fica muito claro quando a gente, e aí o Aldo nos deu essa liberdade para falar como entidade, falar também como empresa, quando a gente capta um cliente novo vindo de autogestão. Sim, é terrível. A autogestão, ela é possível? Até é factualmente possível, é legal, mas a gente sabe o quanto é valioso um profissional fiscal, trabalhista, que tem esses conhecimentos que um condomínio sozinho não vai ter, não vai ter análise da conta. Então, não vou me estender nesse assunto, mas quando a gente recebe um condomínio de autogestão, a gente reforça a nossa importância até internamente, até para o time interno, da gente falar, olha, tá aqui, olha o que acontece quando não tem a presença de uma administradora. Sim, e você ainda tem ainda... Tem algumas administradoras também, quando a gente recebe e reforça também. E a gente tem um desafio muito grande quando a gente recebe um cliente que vem de uma gestão, de uma parceria ineficiente ou de uma autogestão, e tem que convencer a pessoa de que você não está inventando moda. Né? Porque a primeira coisa, vocês estão inventando moda. Não é inventar moda, a gente está aqui te protegendo. Exatamente protegendo. E é por isso que o Pronad, com 180 itens que são listados, que parece uma loucura, você tem que cumprir 180 itens para demonstrar que você é bom. Que é isso que você tem que fazer, né? Para mostrar que você é bom, mas é fundamental para que a gente dê segurança à sociedade, é isso mesmo. Então, esse ano eu estou completando 45 anos de mercado, né? Assim, eu tenho esse corpinho de 20, mas a carcaça já está bastante rodada. E eu sou de uma época que condomínio era quase uma atividade marginal, né? E hoje não, ele tem uma complexidade ainda maior do que uma empresa, porque a parte social do condomínio você não tem domínio, né? E enfim, há muito tempo a gente vem falando que está para vir um tsunami fiscal. E o recado que eu queria dar para o mercado, assim, tome cuidado, porque esse tsunami pode atingir o CPF do síndico e o CNPJ. Mas, João, me fala, assim, eu imagino que dentro desses 180 itens que a gente audita nas administradoras para certificar no Pronad, deva ter itens que chequem a regularidade fiscal dos clientes. Correto. Na verdade, até só complementando um pouquinho a fala do Marcelo, né, que ele falou quais são os principais... um síndico que vai procurar uma administradora... acho cuidados, que, assim, né? Os principais cuidados, né? Eu acho que eu tenho que falar que a primeira coisa que ela tem que procurar é realmente uma administradora auditada pelo Bureau Veritas e com o selo de certificação do Pronad, né? Que isso mostra que existe um processo dentro daquela administradora que faz tudo isso que ele falou, de DET, de etc., acontecer, e não é simplesmente uma vez, né? Aquilo acaba tendo que ser um processo constante, porque senão não importa o condomínio que entrar de outra administradora sem certificação ou o seu próprio condomínio que já é da sua base, né? Aquele processo tem que rodar, por quê? Porque a cada 3 anos o Bureau Veritas volta na administradora e recertifica tanto os itens da própria administradora, né, quanto os itens de novos condomínios que possam ter entrado, por exemplo, dentro como eu falei, né, ele pega a lista de todos os condomínios da Proteste, por exemplo, ele escolhe lá a quantidade de condomínios que ela vai auditar e pode ser que tenha vindo um condomínio que, como o Rafael falou, era autogestão. Então, os processos da Proteste têm que estar alinhados para que mesmo aquele condomínio que entrou, né, nem já que seja há um ano, ele rodar certo, né? passe a rodar do jeito certo e que que o condomínio esteja dentro das melhores práticas de mercado, né? Mas isso é importante, quer dizer, então que a administradora ela é certificada, mas esse certificado não é para sempre. Não. Ele é renovado periodicamente, ou seja, isso é uma garantia de que o Pronad ele acompanha a evolução da empresa, seria isso? Sim. Se você está bem hoje, você tem que provar que você se mantém bem. Isso é que é importante. Acho que é principal. E a gente, óbvio que vem o checklist hoje, tem 180 itens, né? Mas toda hora com uma legislação nova, uma atualização, até ideias que vêm de outros mercados, né? Quando a gente fez a unificação do Pronad, né? Juntando o Procon e o Proad, vieram itens que já existiam no checklist de São Paulo, por exemplo, que não eram leis só de São Paulo,
mas que faziam sentido estar no Brasil inteiro, entendeu? Então, por isso que, assim, novos itens no checklist vão continuar acontecendo, né? É uma ideia nossa para os próximos anos, você até, de repente, ter uma diferenciação entre administradoras certificadas, né? Dependendo da quantidade de itens que ela for que ela venha atender ou não, né? Mas é importante você ter processos, né? E esses processos precisam ser revistos, né? E a cada 3 anos, no mínimo, o Pronad volta lá para recertificar e falar, não, porta e... realmente você continua prestando um serviço de qualidade com as melhores práticas do mercado. Parecido com o que o IBC faz com o café, né? Está testando que pó de café todos são, né? Mas tem uns cafés melhores, o mais preparados para consumo do que outros, né? Aí eu fico imaginando, né, assim, a importância do Pronad, que traz uma certa regulamentação ou diretrizes a serem seguidas pelas administradoras, e com a dificuldade que se tornou administrar os condomínios, agora o papel do síndico profissional. A gente tem visto síndico profissional é uma realidade que tem crescido muito. Aí eu fico imaginando, Marcelo, assim, o que passa pela cabeça do síndico profissional, que na realidade é uma empresa, ao decidir por uma administradora se ele tem acesso a essa informação do Pronad, se o Pronad deveria ser uma opção importante no portfólio do síndico profissional ao tomar essa decisão. Não tenha dúvida, né? A gente vê o crescimento muito grande da figura denominada como síndico profissional. Alguns entendem que o síndico externo, né? O síndico não condômino, né? Que a profissão não é regulamentada, é uma atividade, não é uma profissão regulamentada. Mas a sociedade adotou o nome síndico profissional, que é o nome que a gente utiliza. O crescimento desse gestor que se apresenta como qualificado para representar um condomínio, gerir um condomínio, ele deve ter a preocupação primária de, ao se servir de uma empresa auxiliar de administração, que ela tenha um Pronad. Ou seja, o cuidado que ele deve ter para que ele se cerque de uma empresa que vai dar ao condomínio a segurança que ele mesmo está se apresentando como uma pessoa segura para gerir esse condomínio, ele tem que se cercar de alguém que tenha o Pronad. Deve ser a preocupação número 1 desse síndico. A gente sabe que a gente está num momento de crescimento. São Paulo, pelo menos é o que se dá conta, mais de 40% dos condomínios já estão sendo geridos por síndicos profissionais. Aqui no Rio, a gente tem um percentual crescente, mas que hoje flutua na casa de 22% a 25%, mas com uma curva de crescimento. Então, a gente precisa que essas pessoas que são qualificadas, que estão se qualificando e que podem ser pessoas muito úteis para dar ao condomínio uma gestão profissional, uma gestão realmente segura, responsável, que elas tenham a preocupação de contratar empresas nos vários segmentos do ecossistema de serviço que um condomínio tem, que sejam qualificadas. E aí a empresa administradora, que é uma das empresas prestadoras de serviço desse ecossistema, que é gerir um condomínio, ter uma empresa que tem uma certificação Pronad, que abre as suas portas para ser auditada, que é um ato voluntário, como bem explicou o João. Ninguém é forçado a absolutamente nada. A empresa que é certificada Pronad, ela passa uma primeira mensagem para a sociedade. Eu, no mínimo, sou corajosa. Eu, no mínimo, tenho coragem. Porque eu abri as portas da minha empresa, um auditor veio aqui, ele mediu tudo aquilo que eu faço e me deu essa certificação, que eu poderia não ter. Eu poderia muito bem ser auditada e simplesmente, olha, você não vai receber o selo Pronad porque falta você prova de cumprir X itens. Então, no mínimo, essa empresa tem que ser aplaudida porque ela é corajosa. É a primeira mensagem que ela dá, porque é um ato voluntário. Ela paga para isso, né? Ou seja, não é de graça, né? Ela tem ainda um investimento para que isso aconteça e ela se apresenta, ela se despe para a sociedade como sendo uma empresa realmente qualificada
para prestar serviços para o condomínio. Então, finalizando a pergunta, excelente pergunta, Aldo, é muito importante que os síndicos profissionais hoje enxerguem esse tipo de relevância de contratar uma empresa certificada pelo Pronad, porque ele vai dar dando a segurança que ele mesmo se vende, se apresenta como uma pessoa segura para aquele condomínio. É porque às vezes eu fico pensando, né, que é natural que tanto o síndico orgânico quanto o síndico profissional que busquem redução de custo, isso é da vida, né? Assim, mas uma coisa é o menor custo, outra coisa é o melhor custo. Né? São coisas diferentes. Né? O melhor custo, eu acho que é aquele custo que traz todo o benefício e toda essa blindagem para o condomínio. Né? Mas tem um detalhe sobre isso que a gente comenta nos eventos do mercado. O Secov faz diversos eventos para síndicos e para imobiliários, assim como com a ABAD, muitas vezes junto com a ABAD, e a gente tem essa oportunidade de conversar, e os síndicos têm uma percepção que as administradoras também têm de uma necessidade de maior valorização da atividade como um todo. Né? E os síndicos que a gente percebe no mercado, que estão se dando bem, que estão crescendo com cada vez mais condomínios, eles sempre têm não só uma administradora do lado, as boas administradoras do lado, e busca administradoras que são Pronad porque tem essa robustez e valorizam o mercado como um todo, porque estamos no mesmo mercado. Se o síndico entra e ele cria com o conselho uma cultura de vamos escolher aqui pelo valor, a gente não vai olhar a qualidade, a gente vai pegar o mais barato. O que ele espera que vai acontecer na próxima eleição dele? Sim. Qual seria, né, a lógica básica do que vai acontecer? Então, ter uma boa administradora, trabalhar com várias administradoras, inclusive os síndicos profissionais que a gente vê com maior crescimento, maior sucesso na questão, tem essa habilidade e também de perceber, como eu falei há pouco tempo atrás, todo mundo fala atendimento personalizado. Todo mundo, eu falo, você fala, todo mundo fala. Agora, tem atendimento personalizado que é embasado numa robustez, que eu tenho um sistema operacional, eu tenho uma equipe operacional que me permite que a equipe de atendimento entregue essa personalização no atendimento que o síndico tanto quer, e tem atendimento personalizado que é personalizado porque a empresa só tem uma pessoa. Aí não tem como não ser personalizado, é só ele que está ali atendendo com o sistema. Então, o síndico olhar através dessa fumaça que hoje existe, e visitar a administradora e ligar e perguntar assim: posso bater um papo com o seu analista fiscal mais sênior para entender os riscos que eu tenho? Isso é vital. Então, eu acho que esse recado é importante. Cadê o síndico? O síndico está ali. Visite a administradora, veja se ela tem estrutura, se ela tem profissionais capacitados para te atender. É a melhor dica que eu posso dar para você. E procure por esse selo Pronad que está ali na camisa do Aldo. Aí já puxa para outra câmera ali. E você vai ter uma boa administradora para te atender. Isso é maravilha, porque assim, eu imagino que qualquer empresário de qualquer tamanho queira dar um atendimento personalizado, mas isso é inelástico. Né? As empresas têm que fazer um investimento, inclusive em treinamento. Né? Acho que a BAD dá esse suporte para as administradoras. Assim, então, manter uma empresa atualizada e pronta para atender o mercado não é um trabalho simples. Né? Não é, o problema não é o atendimento personalizado. Isso todo mundo tem, como falou o Rafael. O problema é quem são as personas. Isso é que é o mais importante. Personalidade todo mundo tem, mas quem são as personas? Quem está do outro lado ali no relacionamento para você, te dando realmente as orientações necessárias, te dando a inteligência necessária para tomar decisões, que está ali antevendo problemas junto com você, que está ali já te dando uma consultoria prévia para evitar riscos. Isso é atendimento personalizado. Falar com uma pessoa, ok, mas quem são as personas? E aí, quem tem um investimento de treinamento que é pesado, que tem que ser constante, é que tem que ser enaltecido. Buscar o menor preço, isso, como você bem falou, Aldo, isso é da natureza de qualquer sociedade, sobretudo capitalista, como é a nossa. Agora, não é inteligente buscar o maior risco.
Buscar o menor preço, ok. Buscar o maior risco não é uma atitude inteligente. Maravilha, gente. Lamento, mas a gente está com o tempo apertado. Eu queria aqui chamar vocês para as últimas considerações desses monstros sagrados que estiveram aqui comigo hoje. Vai lá, Rafael. Bom, primeiro agradecer o convite, acho que é sempre importante a gente debater, o assunto acaba indo até para onde é mais importante, onde é a maior dor. A gente falou bastante de Pronad aqui, é um projeto que todo mundo tem a maior energia. Quero saudar o nosso presidente da ABAD aqui, o Marcelo, agradecer pelo convite, pela iniciativa. Toda vez que a gente tem a oportunidade de falar, é uma oportunidade grandiosa para as instituições. E eu tenho certeza que a gente sai daqui, nós saímos melhores aqui por esse debate. Quem assistiu também teve muita informação relevante. Então, obrigado e parabéns pela iniciativa aí para Proteste. Obrigado, Aldo. É um prazer ter participado aqui desse episódio. Estou à sua disposição e à disposição da Proteste para novos episódios, assim que se for útil, né, para esse tipo de bate-papo, que eu acho muito importante. Foi um prazer dividir aqui esse espaço com meus amigos, renova aqui esse prazer. Rafael, João Pedro, temas importantes que tratamos aqui. O tempo foi curto para tratar de tanta coisa. A gente fica pensando, nossa, deixou de falar aquilo, mas enfim, né? A gente vê o gigantismo do nosso mercado, a importância que a gente tem de falar para esse público e o destaque que você deu aqui para esse tipo de papel nosso, papel das administradoras, papel das entidades. Realmente é importante que a gente tire a oportunidade de falar um pouquinho da nossa importância, nossa relevância para esse mercado de serviços imobiliários tão importante aqui no Brasil. E muito obrigado novamente e renovo estar aqui à disposição para outros episódios. E a ABAD está aqui de portas abertas para receber as empresas associadas, e quem quiser conhecer a ABAD e ser uma associada da ABAD, será um prazer a gente dialogar com as empresas que estão fora da associação para que a gente fortaleça ainda mais o nosso setor. Cadê o síndico? Aqui, síndico, visite a sua administradora, vai lá, conversa com os profissionais, pergunta que setores ela tem para poder te atender. É a melhor dica que eu posso te dar, que você vai ter ali a certeza da robustez. E procure pelo logo, tem uma plaquinha do Pronad, que é o mesmo logo que está na camisa do Aldo, para que você tenha aí a segurança de estar contratando uma administradora que vai proteger o seu condomínio e te proteger, e proteger sobretudo o morador também, com boas práticas e robustez. Enfim, chega ao fim mais um episódio do nosso Procast. Para saber mais sobre as entidades, procurem elas nas redes sociais, na internet. E se tiverem dúvidas, procurem também a Proteste, que pode encaminhar vocês a lá. E aguardo vocês no próximo episódio. Um abraço. Gostou do papo? Então, clique no like e compartilhe essa informação com alguém que esteja precisando. Não deixa de se inscrever no canal e siga a gente nas nossas redes sociais.